Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre os tecidos humanos, tá? Capítulo 12. Na última aula, a professora disse que ela iria dividir este capítulo em 3 partes. Então, hoje nós estamos vendo a terceira parte e a gente finaliza o capítulo 12, tá? Nós vimos alguns tipos de tecidos, tá? E hoje a gente vai concluir, beleza? Então, vamos lá. Então, na última aula, nós estudamos o seguinte, que a histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos formadores do corpo dos seres vivos. Os tecidos são constituídos pela união de células com as mesmas características e funções. O corpo humano é composto por 4 tipos de tecidos, que são o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Nós já vimos o epitelial e o conjuntivo, certo? E hoje nós vamos ver o muscular e o nervoso e também conhecer alguns hormônios, tá? Que fazem parte diretamente do desenvolvimento do corpo do ser humano, tá? Então vamos lá? Bom, vamos conhecer então o tecido muscular, tá? O tecido muscular, a função dele é de movimentação e sustentação, tá? Por quê? Ele é formado por células geralmente alongadas e especializadas em contração, aumentando e diminuindo seu tamanho nos processos de relaxamento e contração muscular, tá? Ele vai ser, formado também por 2 proteínas que ficam muito abundantes nas fibras musculares, que são chamadas de miosina e actina, tá? Elas são encontradas e elas estão aí participando, tá? Dessa parte aí de contração e relaxamento dos músculos. Bom, e o tecido muscular vai estar juntinho, ligado, trabalhando com o tecido ósseo, tá? Que aí vai estar participando da movimentação do corpo sob a ordem, claro, do tecido nervoso, tá? Que nós vamos também conhecer hoje o tecido nervoso. Bom, mas dentro do tecido muscular existem 3, tá? Especiais que nós vamos conhecer, que é o tecido muscular liso, tem o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Agora nós vamos conhecer cada um deles, tá? Bom, o tecido muscular liso realiza contrações lentas e involuntárias, ou seja, independentes da vontade do indivíduo. Então, nós não temos a capacidade de controlar, tá, esse tipo de músculo. Ele vai funcionar o quê? Involuntariamente, tá? Então, como exemplo, nós temos o útero, tá? A bexiga urinária, na pupila e no tubo digestório, tá? Então, ele não vai funcionar de acordo com a nossa vontade. Ele vai funcionar involuntariamente, tá bom? Bom, já o tecido muscular estriado esquelético encontra-se ligado aos ossos, participando das contrações voluntárias do corpo. São exemplos o bíceps, o tríceps e os peitorais. Esse, diferentemente do tecido muscular liso, esse já trabalha, no caso, o que? Voluntariamente, tá? Então, é de acordo com a nossa vontade. Então, quando a gente quer levantar um braço, fazer uma atividade física, então, ele vai trabalhar o quê? De acordo com a nossa vontade, tá? Bom, já o tecido muscular estriado cardíaco, tá? Ele também é chamado de miocárdio. É um músculo que forma o coração. Então, o próprio nome já diz, né? Cardíaco vem de coração. Ele também é um tipo de tecido que trabalha o quê? Involuntariamente, não depende da nossa vontade, tá? Então, ele vai apresentar contrações involuntárias rítmicas, de acordo com o quê? Com os batimentos do coração, tá bom? Deu para entender? Então, vamos lá. Agora, nós vamos conhecer um outro tipo de tecido, que é o tecido nervoso, tá? E nós vamos ver que as células, as principais células que compõem esse tipo de tecido são os neurônios, que têm como função transmitir impulsos nervosos, tá? Então, os neurônios, ele tem um prolongamento chamado de axônios, com grande dilatação anterior em formato de estrela, chamada de
corpo celular e extremidades chamadas de dendritos. Vocês estão vendo aí na imagem, olha. Tá vendo? Tem um corpo celular, tem os dendritos e o axiônio. Vocês estão vendo que tá as letras, né? Estão até de azul. E esse aí é um tipo, né? No caso aí, tô mostrando pra vocês, de neurônios, tá? Tá mostrando aí direitinho pra vocês, tá? Bom, então o axiônio, ele é recoberto por uma camada, a bainha de mielina. Vocês estão vendo ali, ó, a bainha de mielina, que funciona acelerando a passagem dos impulsos nervosos. Eles comunicam o cérebro e a medula espinhal aos demais tecidos e órgãos do corpo, permitindo a percepção do ambiente ao nosso redor. Então, o tecido nervoso, ele é também de extrema importância. É nele que ocorre o quê? A transmissão dos impulsos nervosos, tá? Bom, e agora nós vamos ver os hormônios e o desenvolvimento do corpo. Então, para o nosso corpo, né, funcionar bem, se desenvolver, né, ele é regulado por substâncias químicas chamadas de hormônios, produzidos por glândulas endócrinas, tá? Então, o nosso corpo encontra-se repleto dessas glândulas, formando o sistema endócrino. Bom, então cada glândula endócrina produz um ou mais hormônios que funcionam emitindo sinais químicos para as células, permitindo o estímulo ou a inibição de certas ações orgânicas. Uma coisa que eu quero frisar com vocês, que neste capítulo nós focaremos apenas os hormônios que agem diretamente no desenvolvimento do corpo. Os demais hormônios e glândulas serão trabalhados ao longo de capítulos futuros, tá? Então, não se preocupe, hoje nós vamos ver uma parte, tá? Mais para frente nós veremos o restante. Bom, os principais hormônios que afetam diretamente o desenvolvimento corporal são o hormônio do crescimento e os hormônios sexuais. Eles provocam alterações visíveis nas diferentes fases da vida, ajustando o organismo a mudanças provocadas pela idade. Então, ao longo da nossa vida, né, os hormônios vão o quê? Fazendo o seu desenvolvimento corporal. Então, de acordo, né, com as mudanças provocadas pela idade, algumas modificações vão ocorrendo, tá, em nosso corpo. Bom, hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, também conhecido como GH, é produzido por uma glândula pequena como um grão de feijão, localizada na parte inferior do cérebro, chamada hipófise ou pituitária, tá? Ele também é chamado assim. Então, eu coloquei na imagem para vocês verem onde fica a hipófise. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui bem no finalzinho essa glândulazinha, tá? Parece até um grãozinho de feijão. Essa é a hipófise, tá? Ela é considerada uma glândula mestra, tá? Uma vez que produz muitos hormônios, que inclusive comanda o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide, as adrenais e as gônadas. Então, como vocês podem ver aí na imagem, vocês estão vendo a hipófise, tá? Ela produz muitos hormônios, tá? Eu até coloquei a imagem para vocês verem do cérebro, dê uma olhadinha aí. Vocês estão vendo? Então, ela é a glândula, vamos dizer assim, né? Bem importante, ela é mestra, tá? Bom, hormônio do crescimento, ou GH, tá? Vocês podem achar assim tanto na internet, tá? Em alguns livros, então é bom vocês verem aí. Então, o GH, que é o hormônio do crescimento, é produzido, tá? Por uma glândula pequena com um grão de feijão, tá? Então, o GH é responsável pelo crescimento corporal a partir do aumento de tamanho dos ossos e dos músculos. A baixa produção, tá, de GH causa nanismo, tá bom? Eu até coloquei a imagem para vocês verem. Então, a baixa de produção vai causar o nanismo, que é uma condição que resulta em uma estatura bem abaixo da média. Tá? Então, as pessoas que têm nanismo, elas ficam com a baixa estatura, tá? Bom, em contrapartida, tá?
Se produzido em excesso, o GH vai provocar o gigantismo, tá? Que é o aumento exagerado da estatura, podendo acarretar acromegalia, que é o crescimento exagerado de partes extremas do corpo, tais como os pés, mãos, orelhas e nariz. Então, vocês perceberam que se tiver uma baixa desse hormônio, o que vai acarretar? O nanismo, tá? Então, as pessoas não vão ter o crescimento normal, padrão normal que tem, né, se comparado com uma pessoa que não tem o nanismo. Já quando há uma produção em excesso desse hormônio, ele causa o que? O gigantismo. Então, a pessoa cresce muito mais, tá? Se a gente for comparar com uma pessoa, né, que está aí na média, tá bom? Deu para entender? Bom, hormônios sexuais. Então, vamos lá. Bom, a hipófise também produz hormônios chamados de gonadotrophinas, ou seja, hormônios que atuam estimulando o desenvolvimento e o funcionamento dos testículos e ovários. Existem dois tipos desse hormônio, que é o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Então, além dos tipos de hormônio que nós vimos do crescimento, a hipófise também produz hormônios, tá, sexuais. Bom, no caso do FSH nas mulheres, vai promover o amadurecimento dos óvulos nos ovários, tá? Já nos homens, estimula junto à testosterona a produção de espermatozoide. Já o hormônio luteinizante nas mulheres estimula a ovulação e nos homens vão estimular os testículos a produzirem testosterona. Bom, só que também existem dois outros hormônios produzidos pela hipófise que atuam exclusivamente no corpo da mulher, tá? Que é a prolactina, que vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias, tá bom? Então, durante lá quando a mulher ela descobre que tá grávida, durante a gravidez e depois que o bebê nasce, esse hormônio aí vai ser o quê? Primordial para estimular a produção de leite, tá? E a ocitocina atua em dois momentos, estimulando as contrações do útero para que ocorra o parto e auxiliando a liberação do leite durante a amamentação. Então, a ocitocina ela vai estar presente o quê? Também durante a gravidez, né? Uma vez que a mulher já começa, né, no finalzinho, vamos supor assim, do 8º para o 9º, né? Porque depende, né? Como eu conversei com vocês, né? Que às vezes o bebê pode nascer no 8º mês, no 9º mês, no 7º mês, enfim. Mas o corpo da mulher, por mais que tenha, né, a cesariana, o corpo da mulher ele se prepara para ter o parto normal, tá? Quero que vocês entendam isso. A cesariana vai ser uma escolha da mulher, mas o nosso corpo se prepara para o parto normal. E quem é que vai estar aí por trás, tá? Entre aspas, tá bom? Mas quem vai estar aí estimulando aí o parto? É a ocitocina, tá? E ela não só ajuda aí no parto normal, não, tá? Ela também auxilia na liberação do leite durante a amamentação, tá bom? Deu para entender? Bom, os hormônios sexuais são produzidos pelas gônadas e encontram-se inibidos durante a infância. Eles são os responsáveis pelo surgimento de determinadas características do sexo masculino e feminino. Sua produção só é iniciada durante a puberdade, ou seja, no início da adolescência. Então, durante a infância, esses hormônios sexuais ficam aí inibidos, tá? Quietinhos. Quando, né, conforme a criança vai crescendo, entra na puberdade, né, no início da adolescência, eles são o quê? Começa a sua produção, tá? Então, eu coloquei aí para vocês verem onde é formado, tá? Direitinho os hormônios sexuais. E daí, eles vão o quê? Surgindo, tá? No início da adolescência. Bom, a testosterona produzida pelos testículos é responsável pelo desenvolvimento do sistema genital masculino na puberdade, a produção de espermatozoides e o aparecimento dos caracteres secundários masculinos. Voz grave, aumento do tônus muscular e ósseo, tá? Da quantidade de pelos do corpo. Já os ovários produzem a progesterona e o estrogênio, responsáveis pelo surgimento das características femininas, tá? Pelo controle do ciclo menstrual e pela manutenção da gravidez. Então, vocês podem aí
né, comparar, né? Nos meninos, né, começam a voz grave, aumento do tônus muscular, ósseo, né, quantidade de pelos pelo corpo. Já na parte aí feminina, né, já o controle do ciclo menstrual, que aí já começa algumas meninas a menstruarem, né, nesse início aí da puberdade, pela manutenção da gravidez, porque também acontece, né, a gravidez na adolescência, e assim por diante. Essa parte todinha que eu falei para vocês é feita por quem? Pelos hormônios. Como eu disse para vocês, o desenvolvimento do corpo dos seres vivos está intimamente ligado à produção dos hormônios, tá? Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar na plataforma, não tem problema algum, tá? Pode me chamar lá. Os exercícios vou deixar lá também. E até a próxima aula. Então aqui nós finalizamos o capítulo 12. Tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.